Pessoal, bom dia de novo. Então, hoje nós vamos começar um tema que é um dos temas mais amplos da farmacologia, que é a quimioterapia antibiótica. Como vocês são futuros odontólogos, vocês vão trabalhar prescrevendo esses medicamentos. E são medicamentos de uso controlado. Então, vocês vão, como a gente vai discutir hoje, a quimioterapia antibiótica é um tema que a gente vai fazer em 2 ou talvez em 3 aulas. Então, nós vamos só começá-lo hoje. Como eu disse, eu poderia dar um semestre inteiro de quimioterapia antibiótica. É conteúdo para uma única, para toda uma disciplina, né? Nós poderíamos ter uma disciplina de quimioterapia antibiótica. Vocês já devem ter notado algumas diferenças, né? Por exemplo, nos outros temas que nós estudamos, eu sempre falei em farmacoterapia. Farmacoterapia da depressão e da ansiedade, farmacoterapia da dor. Por que agora o termo é quimioterapia? Alguém faz ideia, gente? Qual é a diferença entre uma farmacoterapia e uma quimioterapia? Giovana, Maria Luísa, Stephanie Lohane, Mariana, Matheus, Amanda, Érica, que estão aparecendo aqui para mim. Você vai agir no microorganismo? Foi? Não ouvi. Você vai agir no microorganismo? Não é especificamente porque vai agir nos micro-organismos, Giovana, mas você vai pensar em farmacoterapia, como você viu na farmacoterapia da dor. Você viu que os medicamentos, os anestésicos locais, os analgésicos opioides, os canabinoides, você reparou que eles modificavam a forma como os neurônios processavam a informação de dor. Então, os anti-inflamatórios, você notou que eles mudavam a forma como a célula produzia substâncias inflamatórias. Bloqueavam o COX, reduziam a produção de fosfolipase A2. Lá na farmacoterapia da depressão e da ansiedade, o último tema que a gente viu, vocês viram que os fármacos interferiam na depressão e na ansiedade, alterando o padrão de liberação de neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, o que é uma farmacoterapia? É quando o meu fármaco ele age sobre a célula, alterando bioquimicamente as suas funções. Na quimioterapia, o fármaco tem um objetivo muito distinto. O que é o objetivo do fármaco na quimioterapia antibacteriana, antifúngica, na quimioterapia antibiótica? O objetivo é matar. É matar a célula-alvo. Então, agora o meu fármaco ele não vai destinado a fazer alterações bioquímicas na célula-alvo. O objetivo dele é eliminar a célula-alvo. Lá, professor, então a quimioterapia só faz sentido, né, quando eu quero matar a célula-alvo. Sim, na quimioterapia, o meu objetivo é eliminar a célula-alvo. Imagina se a gente tivesse quimioterapia da depressão e da ansiedade. Olha que loucura, seriam medicamentos voltados para matar os neurônios. Então, não, né, seria neurotóxico. Quimioterapia é quando o medicamento está voltado para eliminar a célula-alvo. E aí, quimioterapia antibiótica, quando vocês ouvem esse termo antibiótico, são fármacos voltados para quê, gente? O que vocês entendem como quimioterapia antibiótica? Vocês vão tomar antibióticos para quê? Para quais males? Vamos, gente, tem alguém aí? Seria matar as células infectadas pelas bactérias? Giovana, seu áudio está cortando. Se a minha pergunta é
você toma antibióticos. Para quê? Para que tipo de problema? Para enfrentar que tipo de patógeno? Ó, o Luiz Augusto está dizendo aqui, contra bactérias. E eu imagino que essa seja a resposta que esteja na cabeça da maioria de vocês. Hoje nós vamos expandir esse conceito de antibiótico, tá? Medicamento antibiótico, gente. Anti, o prefixo anti, vou colocar aqui. Ó, o prefixo anti significa contra, biótico, vida. Então são medicamentos que são contra outras formas de vida. Bactérias são uma, talvez as principais, mas um dos principais patógenos que atacam o nosso organismo. Então, vamos expandir o conceito de medicação antibiótica, de quimioterapia antibiótica, porque ela não, antibiótico não é sinônimo de antibacteriano, e muitas pessoas pensam que é. Quando pensam em antibiótico, as pessoas já pensam em infecção bacteriana. E esse é um pensamento limitador para um profissional da saúde, porque o patógeno nem sempre é uma bactéria. Alguém saberia me dizer outros... Quando o meu patógeno é uma bactéria, gente, aí eu faço quimioterapia antibiótica antibacteriana. Mas vocês, dentistas, pegam uma criança, a hora que ela abre a boca, a língua dela está branquinha. Vocês identificam aquilo ali como uma doença normal da infância, crianças que estão com uma imunodepressão na boca, que é conhecida como sapinho. Vocês sabem qual é o organismo que causa o sapinho? Já adianto, não é bactéria. Um fungo? É um fungo. Chama Candida albicans. O sapinho é provocado por um fungo. Aí, se você, dentista, que acha que tudo que é infecção, tudo que é patógeno é bactéria, se você usar antibacterianos contra a Candida albicans, se você usar antibacterianos para tratar o sapinho, você vai ver que não tem nenhum resultado. Não vai adiantar você dar azitromicina, que é um antibacteriano, não vai adiantar você dar amoxicilina, não vai adiantar você usar antibacterianos contra um fungo, porque fungos vão exigir uma quimioterapia antibiótica antifúngica. E é por isso que o profissional da saúde tem que ter essa mente aberta, porque quando há uma invasão patogênica em algum tecido nosso, e no caso de vocês, o tecido que vocês vão estar sempre voltados para ele é a boca, e é um tecido constantemente contaminado por micro-organismos, cuidado para não ficarem presos à ideia de que toda infecção é bacteriana. Bactérias talvez sejam as mais comuns ao provocar infecções, mas não são as únicas. A boca mesmo pode ser sítio de infecções fúngicas. E aí eu preciso entender que quimioterapia antibiótica é qualquer medicação, qualquer fármaco que eu uso para eliminar um patógeno. Se o patógeno for uma bactéria, quimioterapia antibiótica antibacteriana é um grupo de fármacos. Se for um fungo, quimioterapia antibiótica antifúngica é outro grupo de fármacos. Nós estamos vivendo no mundo agora uma infecção, um processo infeccioso mundial, uma pandemia. É bactéria, é fungo ou é o que está causando, gente? Um vírus? Agora é vírus. Opa, então também tem... Ah, professor, então vírus eu vou usar o quê? Antibacteriano, antifúngico? Nenhum dos dois. Para vírus eu vou usar quimioterapia, antibiótica, antiviral. Eu tenho medicações específicas para vírus. E é muito importante o profissional da saúde saber que medicamento que mata vírus não mata bactéria, não mata fungo. O que mata bactéria não mata fungo, não mata vírus. Teve muita gente aí, né? A pandemia do coronavírus nos mostrou isso, como as pessoas são leigas sobre medicação. Alguém consegue para falar dessa questão do coronavírus, eu vou ir sobre antibiótico terapia, né? Eu queria que vocês me falassem mais outro patógeno. Conhecem mais algum? Além de fungo, vírus e bactéria?
Sim, Hector, vou falar disso daqui a pouco. Me lembra de falar das meningites. Muita gente morre, tá? Por causa disso. Alguém conhece mais algum patógeno, além de bactéria, fungo e vírus? Outro tipo de organismo que penetre o nosso corpo? Protozoários. Isso aí, parasitas, Luiz, é o grupo de todos os organismos que podem parasitar nosso corpo. Então, inclui bactéria, inclui fungo, inclui vírus e inclui também os protozoários que o Hector acabou de citar. Alguém sabe doenças provocadas por protozoários? Nós temos algumas típicas do Brasil, como a leishmaniose, que é provocada pela Leishmania brasiliense, que é um parasita comum no Brasil, Giardia lambia, que provoca giardíase. Nós temos a terrível toxoplasmose, que é uma doença que afeta especialmente pessoas imunossuprimidas, mas ela pode afetar o sistema nervoso central com sequelas gravíssimas provocadas pelo Toxoplasma gondii. Nós temos uma doença comum na população rural, talvez os avós de vocês que tenham vivido no campo, tenham que lidar com consequências da doença de Chagas, que é provocada pelo Trypanosoma cruzi, também um protozoário, e talvez a mais mortal das doenças provocadas por protozoários, a malária, provocada pelo Plasmodium falciparum, malaria, vivax e ovale. Né? Existem 4 tipos de plasmódios. Esses são alguns exemplos de doenças provocadas por protozoários. Então, malária, doença de Chagas, giardíase, leishmaniose, toxoplasmose, são alguns exemplos de doenças provocadas por protozoários. Está faltando um parasita ainda bastante comum, especialmente na infância. Vamos, gente. Aquele menininho da barriguinha bem inchada, qual é o parasita que ele tem? Muito comuns na infância, mas pouco comuns na idade adulta, embora também possa acontecer. Comuns também esses parasitas em regiões de pobreza, sem saneamento básico. Quem que eu estou falando? Além dos protozoários. Vamos, gente. Quem está faltando? Bactérias, fungos, vírus, protozoários. E qual que é o penúltimo? Gente, os eumintos, mas que a gente também chama de vermes. E por fim, os artrópodes. Tá, só para a gente finalizar, vermes são um grupo, né, do reino animal que também pode provocar parasitoses no corpo humano. A grande maioria dos vermes é alojada, se desenvolve alojada no nosso intestino. Então isso vale para o ancilóstomos, para o esquistossomos, para a tênia, para ascaris lumbricoides. Mas nós temos alguns vermes que podem se desenvolver dentro do nosso organismo. É o caso da Wuchereria bancroft, que causa a filariose. Ela cresce dentro dos nossos vasos linfáticos. Então, ela obstrui a nossa circulação linfática, os nossos tecidos incham e geram aquele quadro de elefantíase. Então, temos os vermes, a grande maioria parasitas intestinais, mas temos aí a filariose, que pode provocar infecções, né? Obstrução da circulação linfática, então eles penetram no corpo, e temos até mesmo a cisticercose, provocada por larvas da tênia, né? Que podem se alojar no sistema nervoso central, também com
consequências graves, né? Inclusive com crises epiléticas aí, podendo ser desencadeadas por esse verme. Artrópodes, gente, via de regra, artrópodes não penetram o nosso organismo. Então, eu vou ensinar um conceito para vocês. Artrópode, acho que alguém já falou de uma artrópode aí, né? O piolho. Como eles não penetram o nosso corpo, aí eu estou falando dos ácaros, estou falando dos piolhos, estou falando dos chatos, como outro exemplo, a sarna, né, que é uma doença provocada por ácaros, os piolhos, qual é o outro que eu queria lembrar? Carrapatos. Esses parasitas, gente, eles não penetram o nosso organismo, eles ficam na superfície da nossa pele, eles parasitam o nosso corpo externamente. Por isso a gente não pode falar que eles provocam infecções, mas sim infestações. Tá? Então esse é um conceito que vocês devem carregar, de que se o parasita apenas ocupa a superfície do meu corpo, ele não penetra no meu organismo, ele provoca uma infestação. Então eu tenho uma infestação com piolhos, uma infestação com carrapatos, uma infestação com pulgas, uma infestação com ácaros. Infestações. Agora, vermes, protozoários, vírus, fungos e bactérias, como eles penetram no nosso corpo, eles provocam infecções. Ambas são processos inflamatórios, tá? Eu posso ter uma inflamação aqui na infestação e posso ter uma inflamação aqui também na infecção. Então, inflamação é o processo de imunidade que o meu tecido opõe à chegada do parasita. Pode ser uma infecção por conta da penetração do parasita no meu organismo, ou pode ser uma inflamação provocada por uma infestação, ou seja, porque o parasita está na superfície do meu corpo. Entenderam a diferença de uma infestação para uma infecção? Os parasitas infecciosos, eles penetram o nosso organismo. Já os que provocam infestações, eles se alojam na superfície do nosso corpo. Os piolhos no couro cabeludo, os chatos nos pelos pubianos, pulgas, ácaros, carrapatos sobre a pele, tá? Eles não entram no nosso organismo, por isso eles infestam. Eles conseguiram expandir o conceito de vocês de antibiótico terapia? Eu queria que vocês entendessem que para cada uma dessas classes eu tenho fármacos específicos. Tá? O que mata um necessariamente não mata outro. Raramente, vocês vão ver alguns exemplos, tem alguns poucos fármacos que transitam entre esses grupos. É muito comum que eu tenha, por exemplo, fármacos que matam protozoários e que também matem vermes. Protozoários e vermes. Mas não existe, por exemplo, um fármaco que atinja todos os micro-organismos. Porque vocês vão ver que eles são organismos completamente distintos. Então, para bactérias, eu tenho antibacterianos, para fungos, antifúngicos, para vírus, antivirais, para protozoários, antiprotozoários, para eumintos ou vermes, eu tenho antielmínticos ou vermífugos. E para artrópodes, como artrópodes, gente, são o grupo dos insetos, você vai matar artrópodes literalmente com inseticidas, com medicamentos que matam esses insetos. Ou eles são insetos, ou eles são aracnídeos. Os artrópodes que parasitam o nosso corpo, né? Ou vão ser do grupo dos insetos, ou a grande maioria deles é do grupo dos aracnídeos. Vão ser matados literalmente com inseticidas, com venenos. Felizmente, né, eles não penetram o nosso corpo, a gente vai usar topicamente. Mas muitos dos medicamentos voltados para eliminar artrópodes, se fossem tomados, seriam tóxicos. Com algumas exceções, mas normalmente seriam tóxicos. São medicamentos que têm como finalidade eliminar essas formas de vida e normalmente carregam uma toxicidade aí significativa até para a nossa célula, que é a célula eucariótica, né, uma célula de mamífero.
O Hector tinha perguntado aqui, deixa eu ver se a pergunta da Giovana vem primeiro. Isso, Giovana. Então vamos começar por você. Então aquela história, professor, de tomar vermífugo, olha, o que nós vimos para o Covid? Chegou uma doença viral que nós não sabíamos como tratá-la, não tinha medicação. Nesses casos, gente, é possível você usar medicações para outras indicações para tentar controlar uma doença que não tem cura, que não tem tratamento claro? Você pode? Pode. Aí eu queria que vocês pensassem um racional aqui comigo. Eu tenho um novo vírus no mundo, provocando uma nova doença. Vocês começariam a tentar quais medicações para tratar a Covid-19? Vocês começariam tentando antivirais, antifungos, antibacterianos, antiprotozoários, vermífugos ou inseticidas para artrópodes? O que vocês acham que seria mais razoável? Gente, vamos? Antivirais? Antivirais, não é mais lógico, né? Porque, ora, já existe no mundo medicações para matar vírus, outros vírus. Eu tenho medicações para eliminar o vírus do HIV, eu tenho antirretrovirais que tratam o HIV, uma quantidade enorme de antirretrovirais. Eu tenho antivirais para tratar hepatite, eu tenho antivirais para tratar gripes, eu tenho antivirais para tratar herpes, que são doenças virais mais antigas. Então, o mais razoável era que eu tentasse primeiro medicações contra vírus. Tentou-se. Por exemplo, na Itália, eles usaram muito uma combinação de lopinavir com ritonavir, que são 2 medicamentos para matar o vírus do HIV, para eliminar a infecção provocada pelo HIV. Não funcionaram contra o coronavírus. Vocês devem ter visto em muitos lugares as pessoas usando azitromicina. A azitromicina é um antibacteriano. Os estudos foram feitos e acabaram mostrando que a azitromicina também não tinha efeito contra a infecção provocada pelo coronavírus. No Brasil, nós acabamos vendo as pessoas usando nitazoxanida, o Anita, que é um medicamento para matar vermes. E a ivermectina, que é um veneno para matar artrópodes e também vermes. Nem preciso dizer, né? Os estudos com esses 2 medicamentos mostraram que eles não têm nenhuma efetividade contra a Covid-19. Eles não impedem a progressão da doença. A ivermectina tinha mostrado resultados in vitro, gente, em células. Mas um resultado em células não pode ser diretamente extrapolado para seres humanos. Então, quando eu olho um estudo falando, tal medicamento tem atividade contra o vírus fulano, a minha primeira pergunta é, o teste foi clínico? Foi em seres humanos? Aí a pessoa responde, não, foi em células. Fala, não, amigão, então, taxa a bola aí que está muito longe de poder ser usado em seres humanos. Então, usar medicações para outras classes para tratar um vírus é um erro? É um erro se eu tiver uma medicação específica para aquele vírus. No caso do Covid, nós não tínhamos. Estava matando gente à torta e à direita. Então, ok, de eu tentar outros antibióticos voltados para outros organismos, como a azitromicina foi tentada, Só que, ok, desde que eu tenha algum embasamento, gente, algum embasamento teórico. Eu vou usar, por exemplo, no caso do lopinavir e ritonavir. Eram 2 medicações para tratar vírus também, para eliminar o vírus do HIV. Então, tem um embasamento a pensar, olha, se essa medicação é efetiva para o vírus do HIV, talvez ela seja para o vírus SARS-CoV-2. Não foi. Azitromicina, não foi. Onde é que está o erro, gente? O erro está em
quando os cientistas terminam o estudo clínico e falam para você, não adianta usar lopinavir de ritonavir. Nós fizemos um estudo e os pacientes não se beneficiam. Não adianta usar azitromicina, nem ivermectina, nem nitazoxanida, porque também não tem efetividade. Depois que um estudo clínico mostra isso, gente, aí você fazer o uso é totalmente incorreto. Foi o que aconteceu com a famosa cloroquina e hidroxicloroquina. São medicamentos para matar um protozoário. São antiprotozoários. Cloroquina e hidroxicloroquina são medicações para tratar malária, para matar o Plasmodium falciparum, que provoca malária, um protozoário. Não são medicações antivirais. Os estudos clínicos todos mostraram que não tinha efetividade contra o vírus SARS-CoV-2. Então, fazer uso de ivermectina hoje é fazer uso irracional do medicamento, se você usá-lo para tratar a Covid-19. Os estudos, depois que o estudo mostra, gente, que não tem eficácia, você fazer o uso, manter o uso daquele medicamento é um uso irracional de medicamentos. Se você for um profissional da saúde, você pode responder por isso até mesmo legalmente. Não sei se vocês notaram que nós tivemos 2 ministros da saúde que se demitiram. Por quê? Porque ambos eram médicos e havia uma pressão sobre eles para que eles colocassem a cloroquina e a hidroxicloroquina como tratamento obrigatório para a Covid-19. Como não tinha estudo clínico baseando essa decisão, eles não podiam embasar isso. Então acabaram ambos, um sendo demitido e o outro se demitindo. Por quê? Porque ficaram numa situação impossível, em que eles estavam sendo pressionados a prescrever, a colocar no protocolo de tratamento da Covid uma medicação que não tinha embasamento científico para ser usada. Então não posso. Vocês entenderam essa ideia, gente? Que eu posso tentar, mas depois que o estudo clínico me mostra que não é efetivo, eu não posso tentar mais. Aí é o uso irracional de medicamentos. Então, uso irracional. Infelizmente, né, a Covid-19, Giovana, mostrou para nós o quanto as pessoas são ignorantes em relação a esses assuntos, em relação à ciência, a entender o que é ciência, a relevância de um estudo clínico, saber diferenciar uma substância que tem efeito in vitro de uma substância que tem efeito em vivo. Muitas pessoas já tiveram ataques cardíacos provocados pela hidroxicloroquina, então acabaram tendo seus quadros complicados. Não houve nenhuma melhora na Covid-19. Tem muita gente que tem o seguinte raciocínio: vou tomar ivermectina. Não acho que vai resolver a Covid, não. Mas se não resolver, também não vai me matar. É um medicamento para matar vermes. Se não resolver, na melhor das hipóteses, mata os meus vermes. São aquelas pessoas que entendem que a medicação não tem reação adversa. Ele acha que se ela não for efetiva para o Covid, o máximo que vai acontecer é ela matar os vermes, os artrópodes que estão parasitando o corpo dele. Não é bem assim. Toda medicação tem sua reação adversa. É o caso da cloroquina. Ela tinha reação adversa grave sobre o tecido cardíaco, então perigosa de ser usada numa série de pacientes. Então, assim, acho importante essa discussão com vocês. A outra discussão que eu queria fazer com vocês é sobre a pergunta aqui do Hector, né? Ele colocou: no caso de usar um antibiótico bacteriano para um fungo, isso pode levar a um agravo da situação? Isso pode levar à morte. Vou dar um exemplo para vocês de uma infecção bastante patogênica, com progressão muito rápida. Não bastante patogênica, não, é uma progressão muito rápida. É uma infecção provocada no tecido nervoso central, uma meningite. É quando as próprias membranas que revestem o tecido nervoso central, inclusive o líquido, né, que protege o tecido nervoso central, o líquor, estão contaminados por micro-organismos. Esse quadro de meningite ele pode danificar rapidamente as estruturas nervosas.
E mesmo se o indivíduo sobreviver, ele pode sobreviver com sequelas gravíssimas, a ponto de ficar, inclusive, em estado vegetativo. Então, é uma doença bastante perigosa, né? É uma das principais vacinas que a gente precisa tomar na infância, é a vacina contra a meningite e também a vacina contra a polio, né? Que são doenças que atingem o sistema nervoso central e, mesmo se tratadas, podem deixar sequelas gravíssimas, né? No caso da polio, a pessoa pode perder os movimentos dos membros inferiores, especialmente, e no caso da meningite, sequelas gravíssimas, né? A ponto de não conseguir nem se socializar, de ficar muitas vezes em estado vegetativo. Qual é o problema da meningite, gente? Meningite pode ser provocada por bactéria, por fungo ou por vírus. 3 tipos de organismos diferentes. Muita gente tem meningite viral e fica tratando com antibacteriano. Morre, gente. Morre. Ou tem meningite fúngica, que é mais rara, e está tratando com antibacteriano ou antiviral. Eu tenho que tomar cuidado, porque a origem, identificar o meu parasita, é talvez o meu objetivo primário num processo infeccioso. Por quê? Para eu saber se eu estou tratando com o fármaco certo. Olha só as pneumonias, as infecções pulmonares. Podem ser causadas por bactérias? Sim. Posso ter pneumonias fúngicas? Também. Posso ter pneumonias virais? Também. Gente, até mesmo um verme, o Ascaris lumbricoides, uma etapa do ciclo de vida dele acontece nos pulmões. Então, ele pode provocar uma inflamação, uma infecção pulmonar, nessa etapa em que o Ascaris está se desenvolvendo nos pulmões. Vocês devem ter visto histórias aí, né, da lombriga sair pelo nariz da criança. É porque uma fase de desenvolvimento do Ascaris de fato acontece nos pulmões, podendo gerar uma infecção pulmonar, uma pneumonia. Uma pneumonia provocada por verme. Gente, aqui é um tipo de medicamento, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Faz diferença numa doença grave como uma pneumonia, uma meningite, eu ficar 3 dias usando antibacteriano, quando na verdade era fungo? Faz muita diferença, gente. Isso pode ser a diferença entre um tratamento bem sucedido e um tratamento que vai deixar sequelas graves para o paciente. É normal eu fazer... Como é que vocês acham que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço uma terapia assertiva? Cheguei lá com meu filho com meningite. Como é que eu acerto a terapia, pessoal? Com uma boa anamnese, exames clínicos. A anamnese não vai te ajudar, porque a anamnese vai te dizer que ele está, por exemplo, com meningite, né? Vai ter uma dor forte na nuca, dor de cabeça, confusão mental, vai ter os sinais claros da meningite. Eu quero saber, por exemplo, se falar com seu filho, meningite, você está em pânico, você sabe as consequências que a meningite pode ter se não for devidamente tratada. E aí, o médico vai vir para fazer a prescrição. Antibacteriano, antiviral, antifúngico? Como é que você vai saber? Se ele está certo ou se ele está errado? Ou pensa numa pneumonia, fungo, vírus, bactéria ou verme? Como é que a gente vai saber? Gente, eu tenho que coletar material. No caso dos pulmões, eu tenho que coletar escarro. No caso da meningite, eu tenho que coletar o líquido cefalorraquidiano, o líquor. Coleto e mando imediatamente para um centro de patologia clínica, para eles fazerem uma análise desse material e me dizerem: o material está contaminado com bactéria, o material está contaminado com fungos, o material está contaminado com vírus ou há a presença de um verme. O patologista precisa me dar essa informação, porque quando ela voltar para a equipe de saúde, para os médicos, enfermeiros, a farmacêutica que estão acompanhando o caso, quando ela voltar, ele vai ajustar a terapia.
Pergunta, esses exames ficam prontos de um dia para o outro? Ou eles podem demorar aí 1, 2 dias para ficarem prontos? Demora, gente, demora. Pode, especialmente alguns desses exames, eu consigo pegar o material, coloco no microscópio e fico olhando, identificando que micro-organismo que está ali contaminando o líquor ou que está contaminando o escarro. Mas muitas vezes eu preciso pôr esse micro-organismo para crescer. Põe para crescer numa placa de Petri ou numa solução líquida, rica em nutrientes, para eu amplificar, aumentar a quantidade desse micro-organismo e conseguir identificar ele com precisão. Isso pode levar 2, 3 dias. Pergunta: vocês acham correto a pessoa ficar 2, 3 dias esperando para tomar alguma medicação? Ou eu vou entrar com com uma medicação contra um desses, ou vou entrar com medicação contra todos? O que você acha que eu faço? Pensa o seguinte, Esperar. espera. Gente, a gente não espera. A gente faz algo chamado terapia empírica. O que é isso? Você chega lá com uma pneumonia ou com uma meningite. Vamos supor que os estudos mostram que a maioria das meningites são, por exemplo, bacterianas. Então você vai iniciar tomando antibacteriano. Chegou já com antibacteriano. Amoxicilina, azitromicina, gentamicina, já vão te mandar ciprofloxacina, já vão te mandar um antibacteriano. É bactéria que está provocando a sua pneumonia ou a sua meningite? Não sei. Não sei, ninguém sabe. Só que nesse mesmo dia que eu começo a antibiótico terapia, eu já coleto material e mando para análise. E a equipe fica de cima do laboratório de patologia. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto o resultado? Se o resultado vier dizendo assim, é bactéria, eu falo, ufa, então já estou tratando. E se o resultado disser é fungo, o que eu faço? Ó, já estava tratando com antibacteriano, empiricamente. Chegou o resultado que é fungo, gente, eu paro o antibacteriano e inicio o antifúngico. Isso é fazer uma antibiótico terapia racional, apoiada pelo exame. Por quê? Porque mesmo se ela for bacteriana, eu preciso solicitar um teste de resistência e de sensibilidade. A gente vai falar desse teste depois. Para me dizer se a minha bactéria é sensível ou não ao antibiótico que eu estou usando. Porque a primeira coisa, olha como é problemático. A primeira coisa que eu estou falando para vocês é importantíssimo eu saber quem é o patógeno. Depois de eu saber quem é, se ele é bactéria, fungo, vírus, o que é, eu preciso solicitar um segundo exame, que é para saber a quais antibióticos esse patógeno é sensível. Eu tenho que pedir um chamado de antibiograma, que é um exame que vai me mostrar quais antibióticos matam aquele patógeno. Então, viram que primeiro eu identifico qual patógeno está provocando a doença, para ajustar a classe de antibiótico correta. Gente, isso salva vidas. Eu preciso saber se a minha infecção é de fato bacteriana, fúngica, viral, protozoária, eumíntica ou por artrópodes. Eu tenho que saber, no caso de infecção, né, só por esses 5 primeiros. Eu preciso saber quem é para eu ajustar a minha terapia. Como eu disse para vocês, as pessoas leigas acham que medicamento para matar patógeno mata todos. Não, são específicos, extremamente específicos. Então eu tenho que saber para eu ajustar a minha terapia. Se eu ficar usando antibacteriano para uma meningite fúngica, meu paciente vai morrer. E morre gente adoidado por aí com terapia antibacteriana, antifúngica, antiviral, para o patógeno trocado, morre demais. Morre demais porque esse exame não é feito a tempo. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que eu tenho que exigir é um exame para identificação de patógeno. Eu falar, você fez a coleta e mandou para o exame para identificar o patógeno? Fiz.
Vamos começar com um antibacteriano? Podemos. Vamos mandar aí uma amoxicilina. Mas vamos esperar o resultado do exame. Para que o exame chegar e não for bactéria, por outro patógeno, a gente para a amoxicilina e começa o tratamento com a classe de antibiótico correta. Se for bactéria e ela for, eu continuo com a amoxicilina. Mas eu vou pedir um segundo exame para me dizer, ok, é bactéria, a amoxicilina mata ela? Ou ela é resistente à amoxicilina? Porque se for, eu vou ter que trocar a amoxicilina por outro antibacteriano. Trabalhoso, não é? Mas é isso que vai salvar vidas. É isso que vai fazer com que a pessoa tome, primeiro, o antibiótico correto para o patógeno que está afetando ele, e segundo, um antibiótico de fato efetivo, que de fato mata aquele micro-organismo patogênico. Não posso pensar, gente, tem pais que pensam assim, ó, faz o exame do escarro, volta lá, pneumonia bacteriana. Aí o pai fala, ufa, não, eu tô tomando amoxicilina já, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo não. Qual que é a próxima coisa que eu preciso me preocupar agora? O exame veio dizendo, não, a pneumonia do seu filho é de fato bacteriana, provocada pela Neisseria meningitis, por exemplo, por pseudomonas, qualquer bactéria. Veio lá, provocada por bactéria tal. Aí você pensa, não, mas ele já está tomando amoxicilina, tá tudo ok. Tá ok, gente? Ou eu tenho que me preocupar com outra coisa? Entenderam minha pergunta? Ó, meu filho está com pneumonia. Comecei um tratamento empírico com amoxicilina e mandei os escarros dele para análise. O escarro voltou falando que realmente é uma pneumonia bacteriana. Ele já está tomando amoxicilina. Eu fico tranquilo, ok, tudo resolvido, amoxicilina, antibacteriano, o exame mostrou que a pneumonia é bacteriana, fico tranquilo ou eu devo fazer mais alguma coisa, o quê? Isso, você entendeu pelo menos. Eu tenho que agora me preocupar em saber se a pneumonia, a bactéria que está causando a pneumonia, é sensível à penicilina. Porque talvez ela seja resistente. Aí o que vai acontecer? Penicilina um dia, amoxicilina no primeiro dia, amoxicilina no segundo, amoxicilina no terceiro, no quarto, já era para eu estar vendo melhora. E a pneumonia só piora, só piora, só piora. Nessas horas começa a levantar uma dúvida. Será que a amoxicilina está de fato sendo efetiva contra essa bactéria? Quando você vai para os exames, vem lá um R bem grande na frente de amoxicilina. R de resistente. Ou seja, a amoxicilina não tem eficácia contra essa bactéria. E aí você tem que testar outros antibióticos in vitro para ver, ela é resistente à amoxicilina, mas será que ela é sensível ao ciprofloxacino, à azitromicina, a sulfamethoxazol, enfim, a outros antibacterianos? Os que ela for sensível, você vai escolher um deles para começar a terapia. Aí você abandona a amoxicilina e começa com a terapia com o correto. Gente, esse é o procedimento correto. Quando vocês virem uma baita de uma infecção na boca de um paciente, com pus, vocês vão começar com, por exemplo, uma amoxicilina da vida, um antibacteriano? Sim, mas faz uma coleta do material e manda para exame, para você ter certeza se é bactéria, qual bactéria é e qual antibiótico ela é sensível. Porque às vezes não vai ser a amoxicilina, e normalmente é o primeiro que a gente usa, vai ser a outro. Se for a outro, você faz a troca imediatamente. Chegou o laudo te mostrando, olha, a amoxicilina não funciona para essa bactéria, funciona esse, esse e esse. Você vai escolher um desses que se mostraram sensíveis e vai começar o tratamento com ele. Não existe um medicamento específico para cada bactéria. Eu não sei se na odonto vocês têm microbiologia, mas isso a gente aprende no ensino médio também, Giovana. Tem bactéria gram-positiva e gram-negativa. Elas são estruturalmente diferentes. Então, tem antibióticos com maior efetividade para gram-positiva
tem outros com maior afinidade para gram-negativa, e tem os que a gente chama de amplo espectro, que mata tanto gram-positiva quanto gram-negativa, que mata todo mundo. Mas bactérias têm esses dois grandes grupos, gram-positivo e gram-negativo. E tem um terceiro tipo, muito resistente ao tratamento, que são as micobactérias, que é, por exemplo, a que causa tuberculose. Então, Mycobacterium tuberculosis. As micobactérias, elas são diferentes das gram-positivas e das gram-negativas e muito difíceis de tratar. O tratamento da tuberculose, para vocês terem uma ideia, ele leva 3 fármacos associados e dura muitas vezes 6 meses o tratamento. Então, as micobactérias são organismos dificílimos de serem contidos. Então, o tratamento é longo, exige uma associação de antibacterianos. Então, são as micobactérias. Quem não conhece, depois faz uma pesquisinha aí. Gram-positiva, gram-negativa, micobactéria. São 3 tipos diferentes de bactérias. E eu não posso considerar... E a que mais me preocupa é a micobactéria. Tá? A micobactéria, ela pode exigir tratamentos muito específicos. Gram-positivas e gram-negativas, eu vou ter fármacos específicos para cada uma delas. E posso ter os de amplo espectro, que mata tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa. O que mais que eu ia falar para vocês? Tá, então acho que eu gosto muito de começar essa aula falando desses principais... essas principais questões, assim, né, debatendo esses temas com vocês, primeiro para ampliar a mente de vocês em relação a isso. Uma última historinha que eu vou contar antes de começar a aula aqui, eu gosto muito dessa história, porque talvez alguns de vocês já sejam pais, já tenham passado por isso, outros ainda vão passar por isso. O que acontece muitas vezes, gente, com crianças, ali nos primeiros anos de vida, normalmente acontece até os 5 anos de idade. Normalmente, até os 5 anos de idade, a criança vai ter o seu primeiro contato com o vírus da herpes. E o vírus da herpes é um vírus que cresce em mucosas e ele faz umas feridas. Ele pode, inclusive, fazer feridas na pele. Ele é um vírus que ele se multiplica em epitélios, na superfície do corpo. Então, ou ele vai fazer feridas na pele, mas é muito comum que ele faça essas feridas, quando ele está se multiplicando, na garganta. Então, o que acontece quando a criança tem contato com o vírus da herpes? Normalmente ela se contamina dos próprios pais, né, com a saliva dos pais ali, beijo no rosto, tem gente que gosta da selinha em criança, né? Então, a própria saliva pode levar o vírus da herpes para essa criança pela primeira vez. Ele vai começar a se multiplicar, normalmente no epitélio que reveste a mucosa da faringe, do esôfago, da boca. E à medida que ele se multiplica ali, há uma reação imunológica, né? Nosso organismo ataca as células que estão infectadas e abrem-se umas feridas muito feias. A hora que a criança começa a ficar febril, enjoadinha. Quando a mãe abre a boca da criança, ela surta, ela vê que a garganta está em carne viva. Por quê? Porque o vírus da herpes está se multiplicando ali nas células e o nosso organismo está opondo uma reação imunológica, uma inflamação, e isso está provocando essas grandes feridas. Qual que é normalmente, gente, no segundo dia da herpes, a criança já está febril, as feridinhas já começaram a crescer, a aparecer, e a criança come ou não come nesse caso, gente? Ela vai estar se alimentando normalmente ou não? Não, vai estar com dificuldade para engolir, mastigar. Isso, engolir, mastigar. Gente, no segundo dia, isso já está acontecendo. Isso estou falando de um bebê, hein? Uma criancinha de 1, 2, 3 aninhos. No terceiro, quarto dia, é o auge da infecção viral pelo vírus da herpes. Ele se multiplica e depois, nesse auge,
A garganta está em carne viva, a criança está fraca, prostrada, porque ela não dá conta de comer. Como é que está a mãe, gente, nesse dia? No quarto dia dessa doença? A febre não cede. Nesse quarto dia, a mãe já está completamente louca. Porque a criança está prostrada, não come, febrão, a mãe já não dorme tem 2, 3 dias. Está alucinado. A criança, nesses casos, normalmente a gente está tomando quilos de amoxicilina. É muito comum. Tratando ali com a amoxicilina desde o primeiro dia, o que deixa a mãe mais apavorada ainda, porque ela está dando amoxicilina para essa criança desde o segundo dia, desde que os sinais de febre e que a criança começou a parar de comer, desde esse dia, do segundo dia que ela está tomando. Vem o terceiro, só piora. Quarto dia, só piora. Gente, por que a amoxicilina não está fazendo nada por essa criança? Por que ela não está melhorando? Já está tomando amoxicilina desde o primeiro dia? Vamos, Caio, Carlos, vocês estão aí? Parece que só tem a Giovana e o Hector, o Luiz e a... Não, tem a Maria Luísa aqui também que participou um pouquinho. Vamos, gente. Gente, porque a infecção dele é herpes, é vírus. Fica tomando amoxicilina, que é um antibacteriano, não vai surtir efeito. O que acontece com a história natural dos vírus? Essa criança, a partir do quarto dia, que é o auge da infecção viral, o próprio organismo dela começa a desenvolver imunidade. Então, o próprio organismo que está nessa luta contra o vírus da herpes, ele começa a ganhar a luta, inclusive gerar memória, gerar imunidade contra o vírus da herpes. Quinto dia a criança começa a melhorar, sexto dia também, sétimo dia, normalmente em 7 dias uma infecção viral se resolve sozinha. O que essa criança tinha que ter tomado, gente? Às vezes um sprayzinho anestésico para a garganta, para ela conseguir engolir. Antitérmico para controlar a febre, antitérmico, anti-inflamatório para controlar a febre. Mas tem medicação para matar o vírus da herpes? Não. Efetiva, não. Tem glanciclovir, aciclovir, mas muitas vezes não são usados. Adiantou usar essa amoxicilina? Não, você expôs a criança à amoxicilina inutilmente. A doença era viral. Essa esofagite, essa faringite terrível, que deixa a garganta da criança em carne viva, era viral. Então é muito engraçado porque essa situação alimenta muitos desentendimentos. Assim. Como é que vocês acham que está a cabeça desses pais no quarto dia? Quando a criança já está tomando antibiótico, a doença só piora, a febre está alta, a criança está prostrada, fraquinha, não come, só chora, os pais não dormem há dias, gente, eles estão enlouquecidos. O que acontece muito? Nesse quarto dia é a hora que vem aquela avó bezedeira, porque a farmacoterapia falhou, a amoxicilina não está funcionando, a mãe já está desesperada, aí faz uma roda de oração, a avó vem com um plastro lá que ela aprendeu não sei quando, e pronto, aplica ali no quarto dia, porque os pais já não estão mais confiando na amoxicilina, não está resolvendo, a criança está piorando. Aí no quarto dia, que é o auge, eles apelam para o que aparecer. Benze a criança e tudo mais. No quinto dia, a criança começa a melhorar. No sexto, ela melhora mais, no sétimo também. Gente, é nessa hora que essas pessoas ganham fama, esses vendedores, essas avós raizeiras. Para o resto da vida, essa criança vai tomar esse chá que a avó deu aqui. Ó. Qualquer febrinha que ela tiver o resto da vida, a mãe vai dar esse chá. Por quê? Porque a avó deu lá no passado e funcionou maravilhosamente bem. Tomou o chá no quarto dia, no quinto dia a criança estava bem, estava melhor. No sexto mais ainda, no sétimo ela curou. Foi o chá da avó, gente, ou foi a história natural da infecção viral? Foi a história. A infecção viral se completaria, é o ciclo dela.
o vírus vai para a célula, se multiplica, o sistema imunológico ataca, isso dura 3 a 4 dias. Quinto dia, o sistema imunológico começa a virar o jogo, começa a ganhar essa briga, o corpo desenvolve imunidade contra o vírus da herpes, sexto, sétimo dia, a infecção desaparece. Então, muitas dessas crendices aí, estava infecção, tratava, não curava de jeito nenhum, e aí no quinto dia a gente fez uma roda de oração, fez não sei o quê, e no dia seguinte a pessoa já estava melhor. É porque normalmente as pessoas optam por essas estratégias aí quando elas já estão desesperadas, já estão há 3, 4 dias tratando sem sucesso. Então tem muitas histórias dessas, tá? Tem muita briga feia de mãe e pai com médico, porque chega lá no quarto dia e fala, olha, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A amoxicilina não está resolvendo, estou dando 3 vezes ao dia, dose alta, e não está resolvendo, ele só piora, a garganta está cada vez mais em carne viva, não melhora. E aí fica aquela luta ali. Mas por quê, gente? O medicamento é errado, né? A infecção é viral, o medicamento é antibacteriano. Então não casa, antibacteriano não mata o vírus. Acabamos de ver aí com a azitromicina, né? A azitromicina não mata o SARS-CoV-2, não impede a infecção viral. Não adianta tomar azitromicina para tratar uma infecção que é viral. A azitromicina é antibacteriana. Dúvidas, gente, sobre essa primeira discussão nossa? Eu vou começar a apresentar o nosso desenho aqui, depois de contar todas essas... Alguém aí que é pai já passou por essa... Algum de vocês já tem filho, gente? Já passou por essa herpes provocando esofagite, faringite na criança? Muito comum, viu? Quem tem filhos até os 5 anos aí vai passar por essa latada. Super difícil, porque a criança para de comer, fica prostrada, mas é manter a criança hidratada, alimentada, vai ficar muito refratária a comer. Mas o antibacteriano não vai resolver. Ó, eu vou só apresentar para vocês aqui, no tempinho que nos resta, a estrutura de uma bactéria. Nós vamos começar a nossa aula com a quimioterapia antibiótica antibacteriana. E nós vamos discutir também a resistência microbiana, porque as bactérias, gente, são seres vivos. E ser vivo nenhum aceita ser morto de forma passiva. Todo ser vivo, quando atacado de alguma forma, ele vai tentar desenvolver uma maneira de sobreviver a esse ataque. Então, as bactérias, até o início do século passado, elas nos atacavam livremente, provocavam infecções bacterianas as mais terríveis possível, matavam gente pra caramba. Tanto, se vocês olharem no passado, a expectativa de vida das pessoas ficava na casa dos 40 anos. Quem vivia mais de 40 anos vivia muito. A maioria morria antes dos 40. Por quê? É difícil para a gente imaginar, mas existiu há menos de 100 anos atrás um mundo sem nenhum antibiótico. Então, se eu tinha uma meningite, uma pneumonia, uma infecção renal, uma pielonefrite, uma infecção urinária, gente, elas iam até o último estágio. Tuberculose avançava até o último estágio. Lepra, a hanseníase, deformava as pessoas a ponto de existir toda uma população de leprosos que viviam como mendigos, isolados, porque ficavam deformados pela hanseníase, né, pela lepra. Peste bubônica, também uma doença bacteriana, dizimou 2/3 da população europeia. Conseguem imaginar isso hoje, gente? Uma infecção bacteriana que dizimasse 2/3 da nossa população? Nós, brasileiros, aí com 200 milhões de habitantes, conseguem imaginar aí a gente falando em 140 milhões de mortos? Surreal, né? Surreal, mas aconteceu. Por quê? Porque no passado nós não tínhamos antibióticos antibacterianos.
há cerca de quase 100 anos atrás, um cientista, né, nós devemos muito aos cientistas, viu, gente? A gente só não valoriza a ciência como deveria. Mas cerca de 100 anos atrás, um cientista percebeu no seu laboratório que as bactérias não cresciam perto de um certo tipo de fungo. Ele cultivava bactérias, mas ele percebia que as placas que se contaminavam com um certo tipo de fungo, bactéria nenhuma crescia ali perto. Aí ele pensou, gente, esse fungo deve estar produzindo alguma substância que mata a bactéria, porque nenhuma bactéria cresce perto dele. Ele foi estudar esse fungo e descobriu a penicilina. Foi a porta de entrada para a descoberta dos antibacterianos. Hoje nós temos aí mais de 30, 50 antibacterianos diferentes. Mas começou tudo há uns 90 anos apenas, tá, gente? Não tem nem 100 anos que nós descobrimos a penicilina, o primeiro antibiótico antibacteriano. De lá para cá já descobrimos mais dezenas de antibióticos antibacterianos. Mas é importante a gente ter isso na cabeça, de que há menos de 100 anos atrás não tínhamos nenhum. Pensa que loucura você ter um diagnóstico de meningite num mundo onde não existia antibacteriano nenhum disponível. É a mesma coisa de receber um atestado de óbito, né, gente? Não tinha o que fazer. Por isso que nós tínhamos aquela mortalidade infantil terrível, né? Você fala com os idosos, eles têm pânico do umbigo da criança, não deixavam a criança ser visitada até esse umbigo ser sanado. Por quê? Porque o umbigo era um ponto de infecção bacteriana. Se a infecção acontecesse ali, tinha tratamento, gente? Não existia. Há 90 anos atrás não existia. Então, as crianças que se contaminavam com bactérias e tinham infecções bacterianas, boa parte delas ia a óbito. Por isso que nós tínhamos aqueles números de mortalidade infantil absurdos. Você pega essas mulheres, né, de antigamente, elas tinham aí 15 filhos, mas chegavam à idade adulta, 10, 8, metade deles ficava pela infância. Muitas vezes padecendo por infecções, a grande maioria delas de natureza bacteriana, porque não tinha tratamento. Também não tínhamos tratamento para uma infecção fúngica, muito menos para vírus, para nada, né? Por isso que a expectativa de vida era reduzidíssima. Nos últimos 100 anos, nós descobrimos antibióticos, gente, que matam bactérias de várias formas. Quando eu quero matar alguém, o que eu tenho que interromper nessa pessoa, gente? Quando você está com muita raiva de alguém, você quer matar uma pessoa. Você vai lá e dá um baita puxão de cabelo nela? Resolve? Não resolve. O que eu preciso para matar um outro organismo? O que eu preciso interromper nele? Puxar um cabelo resolve, gente? Dar um beliscão resolve? É uma agressão, fato. Puxar um cabelo, dar um beliscão é uma agressão. Mas para ela ser fatal, eu preciso fazer o quê? Eu estou convencido de que não tem ninguém assistindo essa aula, tem horas já. Giovana, pelo menos você, minha filha. Hector também está participando. Gente, eu preciso interromper, Hector, um processo vital. Se o meu objetivo é matar, eu tenho que parar um processo vital. Eu quero que vocês pensem que os antibacterianos, quando eles atacam bactérias, eles tentam, de alguma forma, parar um processo biológico vital na bactéria. Algo que, se ela parar, ela não vai conseguir se manter viva. Só que as bactérias têm uma particularidade, elas não são organismos complexos, multicelulares. Elas são organismos unicelulares. Bactéria é uma única célula. Então, gente, num organismo pluricelular como nós, eu posso matar várias células e o organismo continua vivo. Então, por exemplo, eu fico ali exposto ao sol muito tempo,
mato milhões de células na superfície da minha pele, descasco inteiro, mas não morro. Bactéria não. Bactéria é uma única célula. Se eu danificar a membrana dela, ela morre. Se eu abrir a membrana da célula, ela morre, porque ela vai ter um desequilíbrio hidroeletrolítico, vai entrar água dentro dela, ela vai estufar e morrer. Por isso que as bactérias, gente, elas não têm só membrana, elas têm uma parede externa. Essa parede é para dar resistência para elas. Por isso, essa parede também é um alvo. Só vou apresentar os alvos, tá? Que eu posso ter para matar uma bactéria. Eu posso danificar a parede bacteriana, que é o envoltório externo, que dá resistência para a célula bacteriana. Então, eu tenho antibióticos que fazem isso. Eu posso danificar a própria membrana da bactéria. Como ela é um organismo unicelular, gente, se eu danifico a parede ou a membrana, a bactéria se rompe e morre. Terceira forma de matar uma bactéria, eu posso parar a síntese proteica. Bactérias têm ribossomos, também fazem síntese de proteína. Gente, se eu paro a síntese de proteína em qualquer célula, ela morre. Seja ela bacteriana, protista, fúngica, de mamíferos como a nossa, nenhuma célula sobrevive se ela parar de produzir proteínas. Então, eu posso inibir a síntese de proteínas na bactéria, esse é um processo biológico vital. Eu posso inibir a duplicação do DNA bacteriano. Qualquer organismo, para se manter vivo ao longo do tempo, ele tem que se reproduzir, tem que se multiplicar. Então, as bactérias sofrem, elas se multiplicam, elas se dividem. Mas, para uma célula se dividir, ela tem que primeiro duplicar o seu DNA. É impossível um organismo se dividir sem multiplicar o seu material genético primeiro. Então, se eu parar a duplicação do material genético da bactéria, eu paro a divisão bacteriana. Ela para de se multiplicar. Então, eu consigo deixar essa bactéria parada, estagnada. Nesses casos, gente, quem é que vai eliminar a bactéria? Não foi o medicamento, ele só fez ela parar de se multiplicar. Quem é que vai eliminá-la? Seria o organismo, professor? O próprio sistema imunológico. Então, isso é uma coisa muito interessante de vocês entenderem. Nem sempre o meu antibacteriano precisa matar a bactéria. Se ele fizer ela parar de crescer, como é o caso dos que bloqueiam a duplicação do DNA ou dos fármacos que bloqueiam a síntese de proteína, nesses dois casos a bactéria fica estática. Ela não consegue crescer e nem se multiplicar, porque ela não duplica o DNA e ela nem sintetiza proteínas, então ela fica estática. Nesse momento, o nosso sistema imunológico se aproveita para eliminar a infecção bacteriana. Porque quando ela está com a síntese de proteínas e a duplicação do DNA liberadas, a bactéria se multiplica tão rapidamente ou mais rapidamente que o nosso sistema imunológico. Então fica uma briga entre dois exércitos. As bactérias de um lado se multiplicando aos milhares, do outro lado as células imunológicas. Fica aquela guerra. Quando o antibacteriano vem e para a síntese proteica ou para a duplicação do DNA, a bactéria perde a guerra, porque daí o meu sistema imunológico consegue se sobrepor à bactéria, porque ela fica impedida de se dividir. Então, ela não dá conta de enfrentar as milhares de células imunológicas que estão atacando ela. Por fim, gente, o meu fármaco pode gerar radicais livres dentro da bactéria. E radicais livres são moléculas instáveis que geram dano oxidativo. Então, danifica a membrana, danifica a parede, danifica o próprio material genético da bactéria. Então, gerar radicais livres, gerar estresse oxidativo dentro da bactéria pode ser uma forma de matá-la. Então, eu tenho 5 estratégias. E na próxima aula nós vamos ver como cada uma dessas estratégias, de fato, elimina as bactérias, mas principalmente nós vamos ver que as bactérias não ficam paradas, tá? Não ficam inofensivas. Elas vão opor resistência. Elas vão opor resistência a essas 5 estratégias.
são os fenômenos de resistência microbiana. Fenômenos que estão criando as superbactérias, que são organismos muito assustadores, porque são organismos bacterianos que conseguem evitar todas essas 5 estratégias de morte, de ataque farmacológico. E aí essas bactérias acabam provocando infecções irreversíveis, tá? Que nós não conseguimos tratar. Então a gente vai ver na próxima aula em detalhes as 5 estratégias que os fármacos usam para eliminar bactérias, mas nós também vamos aprender o que as bactérias são capazes de fazer para sobreviver ao ataque farmacológico. As que conseguem sobreviver ao ataque de diferentes classes de antibacterianos são chamadas de superbactérias. E dificilmente são tratadas pela farmacoterapia que a gente tem disponível, tá? Pela quimioterapia que a gente tem disponível. Dúvidas, pessoal?